Verão de 1941. Enquanto o mundo assistia, a máquina de guerra nazista avançava imparável em direção ao coração da União Soviética. Mas havia um prêmio que Hitler desejava acima de tudo: Leningrado. A cidade dos três nomes, São Petersburgo, Petrogrado, o berço da Revolução. A estratégia era clara: um ataque relâmpago, um blitzkrieg para cercar e destruir a cidade em semanas. Os alemães avançaram 500 quilômetros em poucos dias. Em setembro, eles haviam isolado Leningrado por terra. A Finlândia, aliada de Hitler, fechou o cerco pelo norte. A cidade estava numa ratoeira. 25 milhões de civis estavam presos. Hitler ordenou não aceitar a rendição. A cidade deve ser deixada para morrer de fome. Em novembro de 1941, a ração de pão caiu para 250 gramas para trabalhadores e apenas 125 gramas para crianças e dependentes. Um pedaço do tamanho de um celular, não havia carne, leite ou gordura. As pessoas comiam serragem, cola de papel de parede e carne de cavalo. E então veio o inverno, o mais frio em décadas. A temperatura caiu para menos 40 graus Celsius. Sem aquecimento, sem eletricidade, a água congelou nos canos. As pessoas morriam nas ruas e congelavam no chão, duras como estátuas, esperando a fila do pão que nunca chegava. O canibalismo tornou-se uma realidade desesperadora. A única esperança era o Lago Ladoga, uma fina camada de gelo de 30 centímetros. Os soviéticos chamaram-na de Estrada da Vida. Caminhões atravessavam dia e noite sob bombardeio, trazendo farinha e munição e evacuando crianças e feridos. Mas o gelo era traiçoeiro. Centenas de caminhões afundaram, junto com a esperança que carregavam. Era a artéria da cidade, mas pulsava fraco. Em meio ao caos, a cidade se recusou a morrer espiritualmente. Em 9 de agosto de 1942, data em que Hitler planejava um banquete para celebrar a queda da cidade, o rádio de Leningrado transmitiu algo inacreditável. A 7ª Sinfonia de Shostakovich, a Sinfonia de Leningrado, músicos famintos, alguns tão fracos que desmaiaram após o concerto. Mostraram ao mundo que a cidade ainda respirava. O metrônomo no rádio era o coração da cidade. Batidas rápidas significavam ataque aéreo, lentas, tudo calmo. A poeta Olga Berghoz lia poemas no ar, dando voz à dor de todos. Alguém que está deitado na terra fria. Não precisa de pão. E você que está vivo precisa continuar vivendo. Essas palavras impediram que muitos perdessem a sanidade. Leningrado não era só um alvo. Era uma fábrica de guerra. Operários exaustos trabalhavam 14 horas por dia ao lado das máquinas e depois ainda subiam aos telhados para apagar bombas incendiárias. A cidade inteira se transformou em um exército. Eles não lutavam apenas por território, lutavam para não serem apagados da história. O cerco durou todo o ano de 1942. Os alemães, também exaustos, não conseguiram tomar a cidade, mas a mão de ferro de Hitler mantinha o bloqueio. As tentativas soviéticas de romper o cerco eram repelidas com baixas enormes. O corredor para a cidade ainda era apenas o gelo do Ladoga. Em janeiro de 1943, o Exército Vermelho lançou a Operação Faísca. Após 7 dias de combates ferozes no corredor de Shlisselburg, ao sul do Lago Ladoga, as tropas soviéticas finalmente se encontraram. Em 18 de janeiro de 1943, o cerco foi rompido. Um corredor estreito de terra, com apenas 11 quilômetros de largura, foi aberto. Uma ferrovia foi construída em tempo recorde. A cidade ainda estava sob ameaça, mas a esperança agora tinha um caminho de ferro e aço. A comida começou a chegar em maior quantidade. A Estrada da Vida no gelo deu lugar à Estrada da Vitória nos trilhos. Embora os bombardeios continuassem, o pior já havia passado. A cidade sobreviveu. Quase um ano após a ruptura, em 27 de janeiro de 1944, a ofensiva Leningrado-Novgorod finalmente expulsou os alemães para além das fronteiras da cidade. Após 872 dias, o sofrimento acabou. A artilharia não atirava para matar naquela noite, atirava para comemorar. Fogos de artifício iluminaram os céus de Leningrado pela primeira vez em quase 3 anos. O custo foi apocalíptico. Estima-se que 11 milhões de civis morreram no cerco. A maioria, de fome, apenas 3% morreram em bombardeios.
Os outros 97% foram mortos pela inanição lenta e implacável. Leningrado não foi apenas uma batalha, foi um testemunho do limite da resistência humana. Hoje, a cidade se chama novamente São Petersburgo, mas as cicatrizes daquele inverno eterno ainda estão nas paredes, nos memoriais e na memória do mundo. Leningrado não caiu, e ao contar essa história, nós nos lembramos do preço da paz e da força do espírito humano quando confrontado com o abismo. Se este vídeo tocou você, compartilhe essa memória. Até a próxima!